Opa, como é que vocês estão? Meus canalinhas, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, nosso Protinha fez 12 anos e finalmente conseguiu chegar no seu segundo Anel de Fogo. No outro dia, o Glenn fala que o Raon, a partir de amanhã, ele deve ter recebido a ordem de participar no treino básico como um membro da família, porque ele ainda não respondeu mesmo depois de um mês. E o Pro tá falando, ué, treino básico? Não tô sabendo de nada. A Sylvia já fala que o Raon é diferente das outras crianças. Ele ainda tem gelo em seu corpo, então é demais pedir pra ele aguentar esse treino. O Prota fala que a mãe dele já sabia disso então, mas o Glenn fala que esse lugar é a terra dos Zygarde. Não tem exceção nem recusa para aquele que recebeu o nome da família. Se não pode andar, então rasteje e treine. Isso é o que significa ser parte dessa família. Mas a Sylvia continua dizendo que não pode aceitar isso. Por favor, me dê um tempo. O Lorde fala que não. Se ela não pode aceitar, então ela vai fugir de novo. Junto com essa criança, nessa terra, ela só pode viver como Zygarde. Se não gosta, então sai. E o pessoal falando, caramba, ela vai fugir de novo. Isso seria engraçado. Ela não tem um centro de energia e nem um circuito de mana. É lamentável que tal pessoa é uma descendente direta. O Prota fala que agora tá entendendo a história. A razão pra Sylvia ser tratada dessa forma é porque ela fugiu de casa. A Sylvia não tinha uma aura, apesar de ter aprendido artes marciais. Depois dela quebrar o próprio centro de energia e circuito de mana, ela fugiu da casa e se casou com seu pai. No entanto, depois de ficar grávida do seu pai, ele morreu e não teve escolha além de voltar mais uma vez. Depois de abdicar conscientemente da sua posição como uma descendente direta, ela foi maltratada igual os membros da família paralela. De qualquer forma, esse era o ponto de vista das outras pessoas e suas circunstâncias. Ele é o filho da Sylvia, não suporta vê-la sendo tratada dessa forma. E a Sylvia pedindo pra ele parar, o que ele pensa que tá fazendo? Manda deixar ela cuidar disso, então por favor espere. Mas o Prota fala que não. Assim como o Lorde foi ordenado, vai participar do treino a partir do próximo mês. Mas o sábio do palácio fala que ele nem sabia que tinha treino, mesmo que seja apenas um treino básico. Não é algo que um paciente como ele possa aguentar, manda ele desistir agora. Mas o Prota fala que recebeu o nome do Zygarde, então vai fazer jus a ele, vai participar do treino. Mas o Lorde fala que ele ousa falar o nome da família com essa boca. Ele entende a seriedade de mencionar esse nome. O Prota recebendo aquela aura já vai ficando cagadinho. Fala que é como se seu corpo tivesse sendo feito em pedaços. Apenas o seu olhar é capaz de fazer isso com ele. É como se seu coração estivesse sendo apertado, está lhe afetando mais que o Robert. Então, é assim que é o rei da destruição do norte. E a Sylvia falando, meu Lorde, ele ainda é criança, ele não sabe o que está falando. O sábio fala pro Lorde que ele é uma criança que não sabe de nada. Manda ele retirar toda essa pressão. Mas o Lorde fala que está falando com criança. Ninguém se mete. E a Sylvia falando pro pai dela que o Raon não está aguentando. Ele não pode receber esse treino. Por favor, tire essa pressão. O Prota fala que um assassino é um ser que vive nessa escuridão, estando mais perto da morte do que a vida. Eles nunca se revelam. Porém, ele não é mais um assassino. Não vai mais ficar se escondendo no escuro. Ele não vai mais viver como um assador de sino. Ele agora é o Raon Zygarde. Vai fazer com que a Sylvia recupere a sua posição. Ele foi criado no prédio do anexo, não no prédio principal. Não sabe o quão grande e imponente é o nome Zygarde. Por esse motivo, ao participar do treino, quer entender que tipo de lugar Zygarde realmente é. Como Raon vai proteger a Sylvia e a felicidade e o sorriso que são preciosos para ele. Ele definitivamente vai recuperá-los com as suas próprias mãos. O Lorde pergunta se ele tá dizendo que vai julgar um nome apenas no treino básico. Prota fala que essa é a única forma que pode aprender sobre Zygarde nesse momento. O Lorde fala que vai ter certeza que o instrutor vai estar preparando tudo apropriadamente para que você não fique desapontado também, não é? Foi o melhor assassino na sua vida anterior e agora é a pessoa que aprendeu a lenda do continente, o Anel de Fogo. Se ele não for capaz de usar todas as suas habilidades,
se impor nessa família não vai ser possível. Vai mostrar a todo mundo o quão resistente é essa pedrinha que vocês desprezam tanto. O pessoal aqui só no treino, espada de madeira para um lado, espada de madeira para o outro. E aqui tá o mestre do palácio marcial falando que ele não disse que era um paciente que nem podia se mexer adequadamente. Mas o Jorginho fala que sim, não foram apenas uma ou duas empregadas que escutaram a conversa entre ela e o Santo Maltapilho. Raon definitivamente sofre de uma doença severa. Quando viu ele antes, seu corpo com certeza não era normal. Então, como ele aguentou a pressão do pai deles? Agora que para pra pensar nisso, o talento da Sylvia também era maior que os outros. Manda dizer pra empregada colocar alguém no anexo para ficar de vigia e prosseguir o quanto antes, ficar de olho no garoto e reportar tudo o que acontecer lá dentro também. Não pode ter nada estranho acontecendo. No quinto campo de treino do Zygarde, vão cumprimentando o líder e lorde da família. E aqui tá um elfo de cabelo vermelho, só dormindo. E o Lorde mandando ele parar de fingir que está dormindo e se levantar agora mesmo, Hymir, seu vagabundo. O Hymir fala que ele é incrível, ele é o único que consegue adivinhar quando ele está dormindo ou não. Ele é a lâmina radiante. O Lorde fala que os treinadores estão se matando de trabalhar e ele continua só descansando. O Hymir fala que sim, só está seguindo as ordens. Ele usa a cabeça e o pessoal usa o corpo. E o Lorde falando que mesmo assim, depois de 50 anos ele ainda parece uma criança. E o Hymir falando que humanos morrem quando muda, então ele vai ficar do mesmo jeito. Pergunta se ele tá aqui por conta do novo neto dele. Sylvia veio aqui também para vê-lo, mas não esperava que ele viesse também. Ela pediu que o Raon não se machucasse. Se vai fazer o mesmo pedido, então uma perda de tempo, o líder da família. Ele mesmo disse que esse lugar não poderia sofrer interferência, nem mesmo por ele. Mesmo que seja seu neto, não vai abrir nenhuma exceção. E o Lorde falou, claro pô, eu não vi pedir uma coisa dessa. Não é para diminuir a intensidade do treino. Na verdade, pode até aumentar se achar necessário. Separe o lixo do luxo. E o Hymir falou, caramba, então seu neto também tá excluído nisso. Você tá dizendo uma coisa dessa. Parece que ele ama mais seu neto do que pensou. Está dando o amor que não conseguiu dar pra Sylvia, pra ele agora. E o Lorde falou, cala a boca aí, se não fosse meu companheiro, estaria com a cabeça voando nesse momento. Não pegue leve com ele e faça com que ele consiga distinguir entre o bem e o mal. Faça com que aqueles qualificados recebam treinamento. Claro, faça como quiser e vai indo embora também. O Hymir fala para ele fazer uma boa viagem. Raon está curioso para saber como ele vai ser. O Prota vai conseguindo o seu terceiro anelzinho de fogo. 3 estrelas, tá em um nível completamente diferente agora. A percepção do seu corpo também aumentou e sua mente também está melhor. E a Sylvia perguntando por que ele fica se esforçando tanto. Graças a Sylvia lhe impedindo, seus músculos começaram a se desenvolver sem muitos problemas. Acima disso, essa janela de status mágicos está acelerando seu crescimento ainda mais. Mas esse é só o começo. O treinamento do Zygarde é famoso por ser difícil. 3 estrelas é apenas o início necessário para começar como aprendiz. A base precisa ser sólida o suficiente para que toda a construção seja firme no futuro e mostrando conquistas melhores que a de todos. Vai calar a boca de todo mundo que duvidou dele. Então depois disso, Santo da Espada Celestial, Deiros Roberto, não vai parar até conseguir cortar a garganta daquele miserável. E a Sylvia perguntando se ele não vai dormir não, vagabundo. Ele vai pro campo de treinamento amanhã, fazer o treino básico. Então quer contar algo pra ele. Pergunta se ele tem mesmo que fazer isso. Honestamente, ainda quer impedi-lo. Ele sempre fica calado quando sente dor e não sabe o que vai acontecer caso ele se machuque no treino. Não está dizendo pra não ir, só esperar um pouco. Se pudesse esperar apenas mais um ano, mas o Prota fala que não pode fazer isso. Sempre que vê as pessoas da família de linhagem colaterais ou direta da família te encontrando, quando vê eles fazem aquelas expressões como se estivesse vindo como algo inferior, e quando te menosprezam, ficam tão frustrados que não consegue mais se segurar também. O que lhe faz pensar que se ele treinar duro, eles não vão mais conseguir te menosprezar. A Sylvia diz que ele é muito esperto, então deveria saber sobre o motivo de viverem sozinhos e os outros ficarem amaldiçoando eles. Sua mãe encontrou seu pai
coincidentemente enquanto estava a serviço e se apaixonou, mas foi difícil para ela ficar com ele, por ser um cavaleiro comum. Então, destruiu seus círculos de manas e centro de energia e saiu de casa. Na verdade, ele tinha uma irmã mais velha. Ela era 2 anos mais velha e seu nome era Shia. Enquanto estavam vivendo de forma pacífica, um esquadrão do Éden que conhecia seu rosto acabou emboscando eles. Seu pai não era tão forte e ela estava grávida no momento, então não conseguiram fazer nada. Felizmente, o Lorde secretamente colocou guardas para ficarem lhe vigiando, mas quando eles chegaram, era tarde demais. Nesse ponto, seu pai e sua irmã já tinham morrido. Ela não tinha mais lugar para ir embora e não tinha escolha senão voltar para essa família. É por isso que a sua mãe é a pecadora dessa casa. Realmente não tem nada para dizer pro seu avô. Prota fala que isso é bastante egoísta. A Sylvia é uma egoísta. Ela abandonou a responsabilidade da família para buscar sua felicidade e só voltou para implorar pela própria vida também. Pode entender o motivo de tratamento que ela recebe, mas ela também foi aquela que lhe deu uma nova vida e lhe mostrou afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamem de egoísta, pelo menos para ele, ela é sua única mãe em 2 vidas. Pergunta se ela se arrepende disso, quer voltar para a vida de antes e sair da família. A Sylvia fala que não, viveu nessa família como se não existisse e só começou a se sentir viva depois que saiu. Isso é o suficiente e fica feliz, e é feliz agora porque está junto do seu filhinho e pede desculpa por ser uma mãe tão ruim. Mas o Prota fala que tá tudo bem, manda ela não se preocupar demais. Mesmo que seja chamada de egoísta pelos outros, você é minha preciosa mãe e não pode ser substituída. Pode ter sua vingança depois dela ganhar sua posição e direitos como herdeira da casa Ziggurat. A sua mãe chora um pouco e a noite vai passando. Fala que demorou muito para conseguir acalmá-la. Vai checar o processo do Anel de Fogo e dormir. Não tem muito tempo até o início do seu treinamento. Começa a fazer sua meditação. A velocidade da rotação dos anéis ficou mais rápida depois de atingir 3 estrelas. Se já está assim com 3 estrelas, quão rápido vai ficar quando ele chegar no nível intermediário? Nessa hora, uma chaminha vai aparecendo e diz que finalmente chegou o seu momento. A ira que demonstrou chegou até ele, o Rei da Essência. Em nome do segundo monarca do Rei Demônio Ira, vai cumprir a sua vingança. E o Prota perguntando: que diabo é isso? Eu tô ficando louco. A Ira acabou de despertar nesse momento e fica pedindo para ele oferecer o seu corpo e sua alma. Mas fica se perguntando: ué, por que tem uma criança parada aqui? Que merda é essa? Ele que deveria perguntar: quem diabos é esse molequinho? A ira que ele viu não é algo que um pirralho como ele poderia exalar esse tempo todo. Não, mas mesmo assim é ele. Você tem uma ira bem espessa, escondida, mais profunda do seu coração. Ótimo. Tudo o que ele pede é apenas a alma. Faça isso e eu vou garantir que a sua vingança seja ocorrida. Ele apareceu por causa da sua raiva contra o Deus antes dele falecer, mas esse time ele tá bem atrasado. Fala para ele que não precisa mais da ajuda não, vai ter sua vingança com a sua própria mão. Nunca mais vai ter outra chance como essa. Não pode deixar alguém se vingar por ele. Ele que vai tomar a cabeça do Deus. Mas Zaira fala que ele parece que se enganou. Ele não veio aqui negociar nem nada. Ele, o Rei da Essência, já fez sua decisão. Mas as chamas dele estão muito frias. Poderia ser que você é doente. Tudo que você precisa fazer é me entregar o seu corpo, garoto. Já bem-vindo na direção para fazer o seu processo de possuir um corpo. E o Prota perguntando: que merda é essa? O frio no seu corpo, até mesmo sua mente, parece que vai congelar. O atributo elemental dele deve ser gelo e não fogo. A ira manda ele pensar nisso e direciona toda a sua ira para aquele miserável. Mesmo se for um deus, ele, o Rei da Essência, vai matar aquele cara. Prota fala que só tá conseguindo resistir um pouco por causa da sua resistência à água. Mas esse ataque é muito mais que só uma temperatura. Ele está continuamente provocando a minha raiva. E o Rei da Essência dizendo que vai esmagar a cabeça dele e dançar em cima do seu rosto. Só desista e me entregue o corpo. Prota fala que se entregar seu corpo pra ele, quem sabe o que ele faria com a Sylvia e as empregadas.
não pode desistir mesmo que morra. O rei da essência fala que ele vai encontrar conforto se ele entregar a sua ira e aceitá-lo, porque resistir e fazer esse esforço inútil. Ele queria minimizar o dano ao corpo, já que ele vai hospedar ele, mas não tem jeito, não vai mais pegar leve com ele e vai consumi-lo por completo. E o Pro tá dizendo que seu corpo parece que vai explodir, ele está chegando no seu limite, não vai durar muito mais, nesse ritmo vai morrer, não vai conseguir mais sobreviver para sua vingança. Mas se ele pode sobreviver à aura de gelo com sua resistência à água, dá para fazer isso também. Ele pode ser capaz de resistir à dor física e mental usando o Anel de Fogo. Essa é sua única opção para continuar sobrevivendo. E o rei da essência perguntando que diabo é isso? O moleque tá usando o Anel de Fogo. Pode ter acabado de despertar, mas como algo assim poderia ficar acontecendo? Um mero pirralho humano ousa ficar me desrespeitando. O Prota fala pra ele que já disse, vai se vingar sozinho e se recusa a deixar um fantasma aleatório tomar o seu corpo. E o rei da essência fica com raiva, falando que aleatório, como você ousa me chamar? Eu sou monarca demoníaco, seu vagabundo. O Prota fala que ele se chama assim, mas nem pode me vencer. Todos os monarcas de verdade morreram, algo assim. Some, seu fantasminha de merda. Um instante atrás, ele disse que acabou de despertar. Deve ser por isso que ele não pode exercer seu poder total. Habilidades adicionais é o que ele vai ganhando, mas não sabia de nada disso. E o rei da essência falando, peraí, isso aí é minha autoridade, a janela de atributos. Ele criou esse sistema. Mas por que esse moleque consegue usar isso? Não tem motivos pra contar nada pra esse moleque cabeçudo. Prota fala que isso acelera o crescimento. E o rei da essência perguntando como ele adivinhou. Moleque safado. Prota fala que no fim ele é incapaz de controlar suas emoções. Achou estranho os efeitos do Anel de Fogo serem melhores do que eram na sua vida passada. Então, foi tudo graças a esse sistema. O rei da essência fala, me dá o corpo, moleque. Ou a minha autoridade eu vou tomar de volta agora mesmo. Começa a abrir um bocão, falando que quer tudo de volta. E pergunta que merda ele tá fazendo. Prota fala que já valeu a pena tentar antes, já que eu coloquei mana no meu soco, otário. Ele parece ser um tipo imaterial de alma, mas vendo como ninguém viu aqui mesmo depois de toda essa quantidade de poder que foi exalada anteriormente, isso quer dizer que deve ser o único que pode ver ou sentir o que ele faz. O rei da essência fica com raiva, mandando o moleque parar de ficar lhe atravessando, mas nessa hora começa a entrar no seu braço e o Prota vai ganhando uma pulseirinha toda gayzinha. Fala que seu selo foi quebrado precocemente, mas seus poderes vão voltar um dia. Quando chegar a hora, ele não vai poder fazer nada para lhe parar da próxima vez. Vai estar esperando do lado dele até o seu último suspiro. Prota fala que isso é tipo uma praga. Ele adoraria tirar esse merda de perto dele. Mas se ele forçadamente separar do seu corpo, o sistema pode acabar desaparecendo. E também quem sabe o que ele pode fazer com a Sylvia e com a Ellen para ele possuir. Melhor só deixar ele do seu lado, assim pode ficar de olho nele. Vai ter que acreditar no seu crescimento e espera que consiga ser capaz de restringi-lo no futuro. Isso pode não ter muito a ver, mas porque escolheu um bracelete de flor, isso não combina muito com ele. O rei da essência manda ele respeitar as suas preferências, não sei não, suspeito. No outro dia, já tá Ellen junto com a Sylvia esperando ele acordar para ir pro seu treino matinal. Prota fala que a partir de agora vai participar dos treinos, está indo para lá agora mesmo. A Ellen manda o jovem mestre ter certeza de ser cuidadoso e não se esforçar demais. Pergunta da Sylvia se ela realmente vai se despedir com essa expressão tão triste, assim ele não vai gostar de nada. Mas a Sylvia fala por Raon em segurança e não se machucar muito lá dentro. E o Prota só vai indo embora, falando que precisa brilhar. E a Sylvia se perguntando se vai ficar tudo bem com seu menino. Ele ficou melhor comparado a antes, mas ainda assim, essa criança não está 100% bem. Antes disso, a Ellen falando que o instrutor dessa vez é o melhor do Ziggurat. O Raon pode conseguir alguma coisa, já que ele se esforçou. Prota fala que sim, como prometeu, vai treinar sem se machucar, mamãe. Mas a Sylvia chorou muito e não queria deixar o seu neném ir embora. Começa a bater o coração e pedindo por favor pro seu neném voltar seguro e continua chorando de novo. No quinto campo de treinamento do Ziggurat, tá os molequinhos chegando. A primeira coisa que eles perguntam é de qual família cada um faz parte. Quer saber logo o status social. É lotado. Como lhe disseram, não tem apenas as pessoas das famílias diretas e colaterais, mas também aqueles que receberam recomendação ou que são
de família aliadas. De acordo com a Helen, também tem 6 campos de treino esse ano, por terem muitas pessoas. Todo mundo falando, olha lá, é aquele moleque do corpo fraco. Ele deve só demonstrar que é horrível e correr e ir embora. E esse bracelete que ele tá usando parece bem brega, uma coisa bem otária. E o Rei da Essência com raiva falando, seu lixo. O Rei da Essência vai esmagar seu crânio e fazer tudo virar osso. Mas o Prota pergunta dos dois se eles vão continuar fofocando. E dizem isso na minha cara, seus pedaços de merda. Não sabem que não devem falar dos outros pelas costas, seu lixão. E os Cleitinhos chamando ele de lixo e merdinha. Não sabe fazer nada, nem é da família direta. Prota fala, qual foi? Qual é a qualificação de vocês para usar a palavra atrevido comigo quando são de famílias colaterais? Essa não é uma palavra utilizada quando seu oponente é mais fraco que você. O Cleitinho já vem pra cima, dizendo que ele não sabe o seu lugar, pirralho de merda. Mas o Prota já ia fechando a mão. O homem tava só o ódio. Mas foi quando chegou o Burren, falando que o treino vai começar em breve. O que eles estavam fazendo? Tem forasteiros aqui e ele se atreve a manchar o nome de Zigguart. Os dois já ficam pedindo desculpa. E ele fala pro Prota que ele ainda não conseguiu aprender o seu lugar, moleque. Ele não passa de um Zé Ninguém, que pode ser destruído sempre que ele quiser. Manda viver como um rato morto, se não quiser ser despejado daqui. Não foi por conta da própria habilidade que ele chamou a atenção. Ele apenas monopolizou os holofotes, se aproveitando da situação. Um merdinha que nem fez treinamento se atreve a fazer aquilo. É só inveja. Fala que se não possui planos de participar do treinamento, então vaza. Não tem como você passar por aqui de qualquer forma. E o Prota dizendo que já ouviu muita merda por hoje. Quem ele acha que é? É só um descendente direto. Ele não tem status algum. Que autoridade ele tem para fazer essa escolha? Acha que pode conseguir essa autoridade se for sair chorando pro seu papai? E o Burren com raiva falou, moleque, tu é um descendente da família colateral agora e se atreve a falar isso pra mim? Mas o Heimer já chega dando uns pisão na porta, falando que todo mundo já tá brigando. Acha que é o que se espera de um jovem. E o Prota falou, peraí, esse não é a lâmina radiante? Ouviu que ele se aposentou depois que seu centro de energia foi danificado. E o Heimer perguntando se eles vão continuar de briguinha depois da cerimônia também. O Burren já vai indo embora, todo nervosinho, não vai fazer nada. O Heimer já vai se apresentando pro pessoal, falando que vai estar observando o treinamento de todo mundo. Está ansioso para trabalhar com todos eles. Agora que ouviu isso, todo mundo vai participar do treino. Não importa o quanto olhem, isso é gente demais. Então, vai reduzir esse número através de um teste para 40 pessoas. Os Cleitinhos já ficam com medo, falando o quê? 40 pessoas? Vou virar um lixo. E o Rei da Essência falando que esse maldito arrogante se atreve a menosprezar o rei. Vou cortar a orelha desses moleque um dia, eles vão ver só. E o Heimer falando que a lei nesse campo de treino é simples. Se tiver reclamação, voltem pra casa. Vamos começar. O que estão fazendo? Todo mundo comecem a correr. Estamina e força de vontade são fundamentais nas artes marciais. Corram com toda a sua vontade, até que diga o contrário. E o Rei da Essência mandando ele ficar na frente se vai correr. Porque ele tá ficando pra trás, moleque cabeçudo. Prota fala que isso não é uma competição, meu Neng. Não precisa ultrapassar os outros. Heimer observa o potencial e caráter das pessoas. Ele não vai focar no superficial. Aqueles que suportarem vão passar no teste. Vai fazer questão de chegar até o fim. O Burren e a senhorita Runan são incríveis. Todos são bons, mas aqueles dois estão em outro nível. Já que não estão em velocidade máxima, podem correr por horas. Estão nesse nível tão jovens. E pensar como eles vão ficar no futuro já até assusta. Mas essa aqui é a tal criança dos rumores. Não é uma surpresa, mas ele mal consegue se manter, já tá com dor de viado. É um paciente e é impressionante que ele consiga correr com esse tanto. Mas ele parece cansado também. E o Heimer falando que esse moleque é interessante. Será que já viu alguém assim antes? Pensou que apenas aqueles que ele não pudesse medir o potencial eram fortes, mas sua razão era não conseguir ver a sua profundidade. Pode ver as cores que definem o que cada criança se tornará no seu futuro, mas porque o Raon não tem nenhuma cor, quer dizer que seu potencial está acima do que ele consegue analisar. Isso é incrível. Ele tá todo ofegante e agora ficou por último. Os Cleitinho fica só zoando com a cara dele, falando que aposta que a expressão dele vai ficar pior em 10 minutos, mas o Prota continua correndo, falando que era pra ser um treino. Então qual é o motivo de estarem apenas correndo desse
desse jeito na sua vida passada. Eles jogavam besta faminta atrás de mim e precisava correr pela sua vida. Correr desse jeito é fácil demais, fica até feliz e acabou.